Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Paz, amadas irmãs, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia na paz do Senhor. Seja muito bem-vinda aqui, você é bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada, de entregar as primícias do seu dia para o nosso Pai, para aquele que é digno de tudo, para aquele que é dada toda honra, toda glória, todo louvor. E hoje, enquanto eu orava, às 5 horas da manhã, para quando eu estou nesse período de devocional com vocês aqui, eu levanto bem cedinho, para me preparar, para fazer o meu devocional e para entregar para você aqui, de fato, aquilo que o Senhor deseja que eu entregue. E o Senhor já falou tanto hoje ao meu coração, tanto, já tem respostas de orações, já tem decretos ao meu favor, e é isso que eu desejo para você, nesta manhã, nesse início desta semana, onde nós estamos caminhando, nesses 40 dias de cura e libertação. Tem sido grandioso, tem sido poderoso. Às vezes os seus olhos naturais não conseguem ver, mas está tendo um movimento no mundo espiritual ao nosso favor. E eu quero que você tome posse disso hoje. Quero que você olhe para a sua vida hoje e fale, pode ser que o cenário não esteja dos melhores, mas eu quero que você abra sua boca e declare, eu sou filha amada de um Deus que tudo pode. E sabe o que o Senhor tem me ensinado? Eu quero ensinar isso aqui para vocês também, com base na palavra, porque isso influencia muito a nossa vida, sabe, irmãs? Os nossos perfis comportamentais. Eu não sei se você conhece o seu. É importante você conhecer. Por quê? Porque eles também influenciam nas tomadas das nossas decisões, nos nossos comportamentos. E o meu perfil é um perfil de querer resolver as coisas, de querer rápido, de, vamos fazer. E nem sempre é assim, O Senhor, as coisas é feita no tempo dele, do jeito dele. E enquanto isso, ele vai trabalhando em nós. Ele vai nos moldando, ele vai cuidando do nosso coração, ele vai nos apontando, ele vai nos direcionando, ele vai nos amando. Então eu não sei qual é o cenário que você se encontra nesta manhã. Às vezes você já levantou o coração assim, ai meu Deus, aflito. Às vezes alguma situação já vem se arrastando aí por anos na sua vida. Mas o Senhor hoje, Ele está falando aqui, filha, declare acerca dessa situação. Abra sua boca hoje e fale, eu sou vitoriosa. Porque aquele que nunca perdeu batalhas é aquele que luta por mim. Fala isso aí, com muita autoridade, com muita certeza de que Deus, Ele vai suprir a minha e as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre orgulho e superioridade. Vocês que gostam de anotar o tema, orgulho e superioridade. Mas antes nós vamos orar, nós vamos agradecer, nós vamos entregar ao Senhor, as nossas primícias, essas primeiras horas do dia. E eu preciso te lembrar
que dia 30, sexta-feira, nós vamos ter um jejum um pouquinho mais extenso, jejum a modelo de Esther. E você que não está no nosso grupo Mulheres Obedientes, já me manda mensagem que eu vou te colocar lá para você escolher. Tem 2 níveis para você fazer esse jejum. E eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza do que eu estou falando. O Senhor vai mover ao seu favor. André, eu preciso tomar uma decisão. Vai pro jejum. André, eu sinto que eu estou muito distante de Deus. Faço jejum. André, eu sinto que eu preciso matar a minha carne. Faço jejum. Tá? Você que não tá lá no nosso grupo Mulheres Obedientes, né? Eu sintetizei tudo lá no grupo para não ficar grupo de jejum, grupo do devocional, para ficar mais fácil da nossa comunicação. Me chama no direct que eu te mando o link. Você será muito bem-vinda lá. Amém? Eu gostaria que alguma das meninas que estão aqui colocasse nos grupos, que nós já estamos ao vivo. E se você pudesse, fecha seus olhos nesse momento. Vamos agradecer. Às vezes a gente pede tanto, né? E não agradece. Pai, é em nome do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã e agradeço por todas as bênçãos que o Senhor vem derramando de forma grandiosa, generosa, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos, sobre esse devocional, sobre essas mulheres que o Senhor me confiou. Eu te peço nesta manhã, Pai amado, Pai querido, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor arranque dos nossos ouvidos esse tampão espiritual que impede de nós ouvirmos a única voz que dá direção, que é a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu me posiciono agora no mundo espiritual e dou uma ordem, que todas as outras vozes sejam caladas, silenciadas, e que somente a voz do Espírito Santo, doce Espírito Santo, seja ouvida na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos a respeito das nossas vidas, porque cada uma de nós tem necessidades diferentes, tem situações que precisam resolver, tem decisões que precisam ser tomadas nesta semana que vão influenciar os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Nos dê coragem, nos dê força e nos mostra para onde nós deveremos ir. Pai, nós só nos movemos com a nuvem, que é o Senhor. Mova o nosso coração, mova a nossa mente, mova a nossa boca, para que nós possamos fazer tudo aquilo conforme a tua vontade. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora toda seta e todo dardo inflamado do maligno contra as nossas vidas. Pai, onde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor dê ordens para que os seus anjos os proteja. E nesse momento eu te apresento o meu filho, o apartamento que ele está. Que seja erguido muralhas de fogo ao redor daquele apartamento. E que a mente e o coração dele estejam voltados para ti, Senhor, e para mais ninguém. Nós elevamos a nossa mente cativa a ti, Jesus. Nós queremos ter a mente de Cristo em nós. E que nós possamos viver a partir de hoje as respostas das nossas orações. Está repreendido, amarrados e lançado no abismo do esquecimento. Agora, em nome de Jesus, todo espírito imundo que vem tentar roubar aquilo que Deus entrega para nós. Está repreendido agora toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda ânsia de vômito, toda vontade de desistir, todo espírito de morte, todo espírito de loucura, de contenda e discussão, amarrados e lançados no abismo para sempre, vocês estão. Em nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Se você concorda com essa oração, você digita aí, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Repreendida está toda dor nas minhas costas agora, em nome de Jesus. Saiam agora, em nome de Jesus. Gente, vocês às vezes não percebem, mas muitas vezes, hoje estourou uma caneta na minha mão, logo cedinho. Isso aqui é caneta, tá? Tinta de caneta. Muitas vezes, enquanto eu tô aqui falando com vocês, né? Ministrando para vocês a palavra do Senhor, eu sinto muitas setas nas minhas costas, né? Por isso que às vezes eu paro e eu oro, repreendo, porque eu sei o que é, né? É para que a palavra não seja dita e nada e nem ninguém vai me impedir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você sabe por quê? A única pessoa que pode impedir de você viver aquilo que Deus tem para você é você mesma. E eu não vou impedir. Eu tenho orado para isso. Senhor, não me deixe entrar na sua frente, que o Senhor esteja sempre à minha frente. Então, por isso que às vezes, né? Todas as vezes, melhor dizendo, eu oro para o Senhor repreender esses espíritos que não querem que você fique sabendo da verdade. Porque sabe por quê? Porque quando a gente conhece a verdade, algo tem que mudar dentro de nós. Quem que é a verdade, André? Jesus Cristo. Aquele que morreu, que deu a vida por você e por mim. Amém? Vamos começar então? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, 23. Glória a Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Eu vou ler na versão King James, a sua Bíblia pode estar na outra versão, NVT, NVI, pode dar uma diferença aí na hora da leitura em questão de palavras, tá? Mas o contexto é sempre o mesmo. Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Pergunta para você escrever aí no seu caderninho, para você pensar. Você se considera uma mulher, um homem, que eu sei que tem homens que depois assistem também, orgulhoso, orgulhosa ou superior a algo ou alguém? André, eu nem sei o que é orgulho. Vou te ajudar então, vou te dar a definição de orgulho, anota aí. Orgulho é uma atitude de exaltação própria. Exaltação própria. E que te impede de se arrepender. E quando nós não nos arrependemos, sabe o que acontece no mundo espiritual? O Espírito Santo de Deus não consegue agir. O orgulho é o pecado que antecede a queda de qualquer ser humano. Você precisa sair daqui hoje sabendo de uma forma muito clara. Se no seu coração tem qualquer raiz de orgulho, se você alimenta qualquer pontinho que seja de orgulho, de exaltação própria, o seu próximo passo é a queda. André, onde você leu isso? Anota aí para você ler depois. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. E às vezes a gente alimenta isso sem saber que nós estamos alimentando. É por isso que o Senhor falou para mim, filha, gente, esses 40 dias de cura e de libertação, você sabe aonde eu ia entregar? Eu, Andréia, humanamente falando, você sabe aonde eu ia entregar? Na minha mentoria online, que inclusive hoje nós temos uma aula espetacular com a minha irmã maravilhosa, Nayane Queiroz. Ela vai dar uma aula para as meninas, para as minhas primogênitas. Você fica aí ligada, porque em breve eu vou abrir a segunda turma. Eu entregar lá, o Senhor falou, filha, eu quero que você entregue para quem quiser ouvir. E tá poderoso ou não tá, essa série? Aí eu peguei e falei, não, Senhor, é o Senhor que manda. Vou entregar lá para as meninas, todo dia.
E por um outro lado, o oposto do orgulho é a humildade. É a humildade. E a humildade é o que atrai a graça de Deus para a nossa vida. Quando Deus ele olha em nós e vê um coração humilde, ele se compadece de nós. A pessoa orgulhosa, ela manifesta isso de diversas formas. Anota aí. Através da altivez, através da arrogância, através da vaidade e o mais triste, através do desprezo às outras pessoas. Desprezo do irmão, desprezo das autoridades que Deus levanta na vida daquela pessoa. É uma pessoa que despreza pessoas e que despreza conselhos, que despreza direcionamentos. Você sabe por quê? Eu falei com uma pessoa semana passada. Ela veio, ele foi um homem, é um primo meu, na casa da minha tia. Eu não preciso, eu tenho meu momento com Deus, eu leio a Bíblia. Ele falou desse jeito. Eu não preciso de pastor, de padre. Eu falei, precisa. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus levanta líderes para guiar o povo. Ele levanta pastor para guiar ovelha. Ovelha sem pastor é ovelha perdida, vira bode. E sabe o que faz? Satanás vai lá e pum, abocanha. Ei, você precisa ter alguém para olhar para você, minha irmã, e falar assim, escuta, esse lugar que você tá indo vai dar ruim. Pastor Marcel pregou sobre isso, acho que 2 domingos atrás ou um domingo atrás. Você precisa ser corrigida. Eu já fui muitas vezes pelos meus pastores. Agora tem gente que se acha, o coração tá tomado pelo orgulho, pela superioridade, que eu não preciso de ninguém. Desculpa. Se fosse assim, Deus não deixava na palavra dele que ele mesmo é o supremo pastor. Eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não quero. Quem que é fulano para me corrigir? Quem que é ciclano para me corrigir? Aí quando tá lá na lama, vira um trupelo na cabeça da gente. Esse dia uma irmã falou assim pra mim, Andréia, é engraçado, né, que a gente fala assim pro fulano, se você precisar de mim, você me liga, e elas ligam mesmo, né? Eu falei, liga. Elas ligam, não tá nem aí. E a gente não acha ruim de você ligar, não, minha irmã. Quando você precisa de ajuda, liga mesmo, pede, mas obedece. Que não adianta nada você pedir um conselho, você pedir um direcionamento, o seu líder te dá aqui, ó, baseado na palavra do Senhor, e você vira as costas, empina o nariz e fala, eu vou fazer o que eu quero. Isso é uma forma de orgulho, eu não preciso de ninguém. Isso eu falei pra ele, eu falei, isso é raiz de orgulho. Pastor precisa ter pastor. Às vezes vocês acham que não, né? Os nossos pastores na igreja que eu congrego, eles têm os pastores. Os pastores deles têm pastor. Nossa igreja é uma igreja em célula, nós temos líderes. Eu já fui líder de célula. Hoje eu tenho uma líder. E eu tenho que honrar, respeitar essa líder. Por quê? Porque ela foi instituída por Deus. Tem isso, eu vou fazer. Não, você pode fazer. É livre-arbítrio. Mas a hora que der ruim, não vem, ai, pastor, ai, Andréia, ai, fulana. Encher o saco dos outros, não.
Nós devemos caminhar debaixo da nuvem. O povo caminhava debaixo da nuvem. A palavra fala, se a nuvem se movia, eles se moviam. Se a nuvem parava, eles paravam. Eu não vou ouvir pastor, uma mulher igual eu. E isso vai na sua cabeça, bode. Isso é bode, não é ovelha. Ovelha se submete à voz do pastor. Não é que o pastor vai querer ser Deus na sua vida, não. Mas o pastor é um homem e uma mulher instituída por Deus para te dar direcionamento. Agora, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que se acha superior, ela não consegue ouvir a voz de ninguém. Ela se rebela, ela briga, ela fala mal. Agora, a sensação de superioridade é uma manifestação que nasce do orgulho. Onde a pessoa acredita, eu sou a mais importante, a mais linda, a mais maravilhosa, a mais espiritual. Eu entendo muito mais a palavra. É assim. Você conhece alguém assim? Não precisa responder, não. Ou às vezes você é assim, às vezes nós somos assim. Deus me livre, eu tenho orado tanto para isso. Para que o Senhor livre desse orgulho, dessa superioridade. Eu tenho dito isso em vários lugares, com várias pessoas. No final, a gente morre. Para que querer ser melhor que o outro? Para que alimentar no seu coração uma raiz de orgulho que vai te destruir? Você sabe qual foi o pecado de Satanás? Rebelião, você querer ser maior que Deus. A criatura querer ser maior que o Criador. Orgulho, superioridade. Se você ler a palavra, você vai saber. Eu erguerei um rei acima. Que isso? Então nós temos que orar, pedir a Deus para tirar isso mesmo, irmã Elaine. Todo esse orgulho, toda essa superioridade se há dentro de nós. Porque fica entrando um monte de coisa. Um monte de coisa no nosso templo. Meu Deus, que forte. Gente, nós nos devemos nos humilhar. Tem gente que você fala assim, vamos lá, tem um evento na igreja, por exemplo, vamos servir lá na igreja. O que é para fazer? Não, nós vamos precisar lavar banheiro, nós vamos precisar cozinhar. Eu não vou. Eu quero pregar, eu quero ministrar. Antes de você pegar o microfone, você vai precisar passar pela vassoura, você vai precisar passar pela panela. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. No último Face a Face, se eu não me engano, foi dia 19 de julho do ano passado. Por que eu lembro dessa data? Porque 2 dias antes aconteceu um episódio que marcou pra sempre a minha vida. Um dia vocês vão saber. E eu um dia, num culto de terça-feira, tô lá no culto, o pastor falou, André, depois eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Acabou o culto, eu fui até o pastor e ele falou, minha filha, eu sei que você tá passando por muitas coisas. Muito difíceis, muito difíceis. O pastor reconhece isso, mas não para. Não para, porque tá doendo, filha. Nós precisamos de você aqui no Face a Face. Você vem? Eu falei assim, eu venho, pastor. Eu estou moída. Eu estou quebrada por dentro. Ele falou, eu sei. Mas eu vou servir ao meu Deus. Tô nem aí se eu tô chorando, se eu tô moída, se eu tô regaçada. Eu vou servir a Deus. E aí eu não perguntei que lugar que eu ia servir, não. Não tô nem aí. Primeiro Face a Face, eu servi lá lavando banheiro. Glória a Deus por isso.
Quanto eu aprendi lá lavando aquele banheiro, tirando lixo de banheiro. Aí a gente, né, tem um grupo onde ele coloca depois lá as tarefas de cada um. Gente, meu Deus. Eu falei, o pastor dele me colocou nesse tanto de lugar aqui, Senhor. Ele me colocou na cozinha para fazer aquelas paneladas de comida. Não só eu, né, junto com as irmãs. Eu moída, tá? Por dentro. Arrebentada por dentro. Irmã Elaine tava junto comigo, né, Elaine? A gente tava junto nesse dia. Depois ele me colocou numa outra dinâmica lá para ministrar sobre curar enquanto eu sangrava por dentro. Para abraçar enquanto eu precisava de um abraço. E eu falei, não vou parar. Eu não paro. Tá doendo? Continuo. Então você precisa entender isso. Que não é sobre você, sobre as suas dores, mas é sobre Jesus. Que você precisa se submeter às autoridades que Deus levanta na sua vida. Eu fiz aniversário agora, dia 17. As meninas da minha célula, que eu não sou nem líder mais, já tem outra líder, né? Gente, elas se reuniram, elas compraram um presente pra mim. Isso é honrar. Isso é honrar. Eu achei tão bonitinho. Falei, Deus abençoe vocês. Isso é princípio de honra. E Jesus, ele nos ensina. Anota aí para você ler depois, Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ei, quem te exalta é Deus. Então, a partir de hoje, tem um evento na sua igreja, você vai dar seu nome. Ah, o que eu vou fazer? Não importa. Se é para lavar banheiro, vai lá lavar banheiro com a maior alegria do seu coração. Sabendo que você não está servindo a homens, isso a palavra fala, mas que você está servindo o próprio Deus. Eu falava assim, eu olhava para aquelas panelas, meninas, como que nós vamos fazer aqui? Não, nós vamos fazer, não sei, mas vai sair. Saiu o almoço delicioso. Nós éramos da equipe do almoço. Falei, ei, pastor. E ele ria. Falou, você dá conta? Falei, eu dou. Você dá conta. Pode estar doendo, pode estar... Pare. Jesus, ele vê as nossas lágrimas. Jesus, ele vê o nosso coração. Mas eu declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, que todo espírito de orgulho e superioridade agora vai bater em retirada da sua vida com todos os lixos. Vai ser lançado agora no abismo do esquecimento, ou aonde Jesus determinar, para sempre. Hoje ele está derramando aqui uma gota do teu sangue sobre as nossas vidas, para que esse espírito seja arrancado de nós de uma vez por todas. Você sabe por quê? Porque a humildade é o caminho que nos conduz à honra. É forte, gente, mas eu preciso falar pra vocês. Você sabe por quê? Porque tem muita gente morrendo aí com os narizes tudo empinado. Ai, eu só faço isso se for nesse lugar. Isso não é servir, não. Isso é querer ser visto. Por que você não ministra fora? Porque não chegou a hora. A hora que for de ser, se for da vontade do Senhor, ninguém vai precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque o que Deus tem pra minha vida e pra sua vida não vai se perder. Lembra que eu falei no início? A não ser que você se perca. Cabe a você. E como que surge, Andréia, esse orgulho e essa superioridade? Quem quer saber? Tá forte hoje, né, irmã? Glória a Deus. Sinto o Espírito Santo aqui, ó.
o cheirinho dele aqui junto. Vou te dar, acho que dá para eu te dar mais pontos pelo horário. Vou te dar alguns pontos aqui. Feridas emocionais. Pessoas que foram humilhadas no passado desenvolvem ou podem desenvolver esse orgulho como o quê? Como um mecanismo de autoproteção. Ninguém vai me humilhar mais. Então elas criam essa barreira como autoproteção. Por isso que eu estou falando para você, feridas que não foram tratadas é o lugar perfeito para Satanás fazer a festa na sua vida. O meu curso fala sobre isso, emoções e espiritualidade, de que forma Satanás age nas feridas. Por isso que na próxima turma você precisa estar. Por isso, na próxima turma, eu quero que você esteja, pra gente caminhar mais perto, pra eu poder falar pra vocês coisas. Lá eu falo coisas que eu não consigo falar aqui, porque senão o Instagram derruba, é uma treta, vocês não têm noção. Quando eu abrir a turma, vá pra lá. Só essas aulas ao vivo que vai ter, durante o acesso que você tem há 1 ano, só essas aulas ao vivo, já valeu tudo. Já valeu. Outro, falta de intimidade com Deus. Quando a pessoa não se alimenta da palavra todos os dias, ela não consegue renovar a sua mente. E ela cai facinho no auto-engano. Facinho. Fica comprando essas coisas que qualquer um fala aí, ó. Porque se você estiver na palavra todos os dias, minha irmã, você vai saber o que é certo e o que é errado. Eu declaro agora em nome de Jesus que a partir de hoje o Espírito Santo te incomode de uma tal maneira que você não consiga fazer nada se primeiro você não tiver um tempo com Deus. Ele vai te cutucar, ele vai te beliscar, ele vai ficar falando assim, cadê nosso tempo? Pra você não ser enganada. Outra questão também que pode surgir do orgulho e da superioridade. Só a Elaine vai estar lá? Não é que é só, que a Elaine é maravilhosa. Só tem mais alguém que vai entrar na próxima turma do nosso curso? Da nossa mentoria online? Vaidade extrema. É aquele apego exagerado, sabe? À própria aparência, ao status, à condição, à autopromoção. Será que nós muitas vezes não somos assim? E isso é uma forma de mascarar inseguranças internas. É uma tentativa de suprir uma carência de identidade. Se eu não me engano, hoje a Nayane vai falar sobre identidade na aula. Se eu não estou enganando. E isso, como eu venho falando para vocês todos os dias no devocional, trazem para mim e para você consequências na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Olha aqui na nossa alma. Isolamento e conflitos constantes nos relacionamentos. Vai anotando aí para ver se você se identifica. Porque pensa, você viver a vida inteira com uma pessoa orgulhosa, que se acha melhor do que qualquer outra pessoa, que não escuta conselho de ninguém. É terrível. Incapacidade de perdoar ou de pedir perdão. Essa pessoa, ela morre, mas ela não abre a boca para pedir perdão. Dificuldade, eu já disse agora no início, de aceitar correções. E uma pessoa que não aceita correção, ela não cresce emocionalmente, ela não cresce espiritualmente, ela não cresce mentalmente. E nós precisamos ser corrigidos. Tem uma inspiração que vem aqui.
Deus levanta pessoas para nos corrigir, para que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo. No espírito, dificuldade de submeter a uma liderança espiritual. Acabei de falar. No corpo, estresse constante. Por quê? Porque essa pessoa, ela exerce um excesso de controle. Ela tem que estar no controle o tempo todo. Porque ela tem que saber tudo o tempo todo. Que ela tem que estar acima de todo mundo o tempo todo. Gente, tá fazendo sentido? E aí, André, e agora? Como que eu faço para resolver essa treta toda que você contou hoje para nós? Essa bomba que você trouxe aqui? Quer saber? Primeiro, reconhecer. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu já me coloquei acima de outras pessoas. E confessar esse orgulho. Senhor, muda o meu coração. Tira toda a raiz de orgulho, toda a raiz de superioridade. Levar isso literalmente aos pés da cruz de Jesus. Escolher como estilo de vida a humildade. Não é fácil. Mas tem alguns caminhos que, se você começar a praticar a partir de hoje, você vai ver que algo vai começar a mudar aí dentro de você. Começar a servir o outro, começar a servir sua igreja. Porque quando a gente serve a igreja, você não está servindo o pastor, você não está servindo as outras ovelhas, você está servindo ao Senhor. Valorizar as pessoas acima de você. Reconhecer. Isso eu não tinha notado aqui, mas reconhecer o que o outro carrega. Quando você tem a oportunidade de honrar uma pessoa, eu falei aqui dos presentes, né, que eu ganhei no aniversário, mas não precisa ser necessariamente um presente. Às vezes a pessoa ora por você, jejua por você. Cara, você já parou para agradecer essa pessoa? Minha irmã, obrigada, porque eu sei que você tem orado por mim. E as suas orações têm me sustentado todos os dias. Perdoar, valorizar. Valorizar o seu pai, a sua mãe, você jovem que está assistindo e que vai assistir quando Deus permitir aí esse devocional. A comida que é feita, a roupa que está lá limpinha, passadinha dentro do guarda-roupa, a casa limpa, o pastor que vai lá entregar a palavra do Senhor para nós, a sua líder, a sua irmã que caminha com você nos momentos tão difíceis, tá lá, segurando sua mão, falando, vai dar certo, eu tô com você. Reconheça a porção que o outro carrega. O quanto eu tenho sido abençoada com pessoas que carregam um ministério que é diferente do meu, por exemplo. Que é lindo, ministério profético. Quantas pessoas o Senhor tem usado para falar comigo. Ontem mesmo, uma irmã de manhãzinha me mandou uma mensagem, falou, Andréia, eu nem fiz o meu devocional ainda, mas eu acabei de sonhar com você. Um sonho lindo. E o sonho era assim, assim, assim e assim. Senhor tem usado. Lê lá Mateus 23:11, anota aí. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. O maior é aquele que serve. Quer um exemplo prático? Será que existe alguém aqui nesta live, nesse devocional de hoje, que está aqui ao vivo, que depois vai assistir? Ou será que existe alguém na terra que seja maior que Jesus Cristo? Que foi para uma cruz para pagar o meu e o seu pecado? Não existe. O maior exemplo está lá na cruz. O maior se tornou servo para servir a mim e a você. Sim, por quê? Porque ele deu a vida dele para mim e para você.
Outro ponto, alimente-se da palavra. Eu venho falando isso todos os dias. Leia, no mínimo 1, 2 capítulos todo dia. Pra quê? Pra renovar a sua mente. André, eu não sei por onde começar. Lá no nosso grupo nós temos um cronograma de leitura bíblica pro ano todinho. Tem desculpa não. Quem tá fazendo? Gente, todo dia. Você não come todo dia? Você não toma banho todo dia? Se não faz, deveria fazer, né? Por que a gente acha que nós não temos que alimentar o nosso espírito todo dia? É todo dia, André, até quando? Até quando Jesus te chamar. Quando vai ser? Não sei. Vai ter um dia pra você, vai ter um dia pra mim. Como diz meu pai, tem uma senha. Todo dia. Eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Eu não acabei de dizer pra você que nesses períodos de devocional... Por que eu tô falando período, gente? Que eu tenho orado pro Senhor. Senhor, é pra continuar, né? Depois dos 40 dias. Tem tanta coisa que eu preciso trazer ainda, né? Mas se ele falar, filha, é pra continuar. 5 horas da manhã eu tô acordada. Por quê? Porque senão depois eu me disperso. Eu tenho outras coisas pra fazer. Tenho questões pra resolver. Eu recebo algumas mensagens de mulheres precisando de ajuda. Ontem mesmo eu recebi. Então eu tenho que ajudá-las, essas irmãs, da maneira que eu posso. Eu tenho que servir a minha igreja. Então se eu não levantar 5 horas da manhã, depois eu vou me dispersar. Mas à noite, antes de eu dormir, eu também pego minha palavra. Agradeço ao Senhor, faço as minhas orações. Se você tiver que acordar às 5 horas da manhã, também acorde. Esse é o único tempo que você tem. Rejeita todo pensamento de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu sei resolver, só precisa. Abandona isso de superioridade. Não, eu não sou maior que ninguém. Eu sou o menor de todos. Eu sou grande diante do Senhor, mas diante dos irmãos eu tenho que servir, eu não tenho que ser servida. E como eu disse, praticar a honra. Hoje, tarefinha para hoje. Anota aí. Você vai perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, como eu posso honrar alguém que eu já desprezei? Alguém que você desprezou. Alguém da igreja. Alguém do seu círculo de amizade. Porque também honrar alguém que nos honra, que nos abençoa, é fácil, né? Quero ver você honrar alguém que te despreza. Essa é a tarefa de hoje. E decisão. Decida orar para você ser uma pessoa mais humilde, com um coração mais humilde, ter mais amor. Você vai ver. Depois você vai me contar a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei do que eu tô falando. Eu quero saber de você. Fez sentido o devocional de hoje? A pessoa às vezes te machucou, te falou de você. Honra essa pessoa. Ora por ela. Manda uma oração, grava uma oração aí. Abençoa a vida dela. Você pode dar um presentinho, dá um presente. Você pode mandar uma flor, manda uma flor. Agora eu quero te convidar, porque nosso tempo já está acabando aqui, a orar comigo em voz audível, com humildade, com entrega. Nós vamos anular agora todo o ego, todo espírito de superioridade, toda vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Não precisa gritar, mas você precisa ouvir a sua voz. Fale comigo, Pai. Reconheço que tenho alimentado o orgulho e sentimentos de superioridade. Me perdoa por pensar que sou melhor que os outros, por julgar e por desprezar. Me arrependo por toda a altivez
vaidade, julgamento e desprezo que já tive no coração. Renuncio agora, em nome de Jesus, todo espírito de soberba e exaltação própria. Eu escolho a humildade de Cristo como estilo de vida. Ensina-me a servir com amor, perdoar e viver de forma submissa à tua palavra. Senhor, me transforme e me ensine a honrar o próximo acima de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora é aquele momento que eu quero que você tome posse com muita fé da autoridade do nome de Jesus. E nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, expulsar todas essas fortalezas que impedem a humildade e a transformação da nossa mente. Então, em nome de Jesus, nós vamos dar uma ordem no mundo espiritual, com muita força, com muita autoridade, porque não é na Andréia, não é você, é no nome daquele que venceu o mundo, Jesus. Vamos lá? Espírito de orgulho, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de altivez, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de superioridade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de autossuficiência, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de arrogância, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de ego, de egocentrismo, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de auto-engano, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de vaidade, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de farisaísmo, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de pretensão, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de insolência, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de artificialidade e representação, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de afastamento, sai agora em nome de Jesus. Espírito de julgamento, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de loucura, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de prostituição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de contenda, discussão, espírito de loucura, espírito de atentado contra as vidas, saiam agora em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Alguém sentiu algum mal-estar durante a oração? Coloquem pra mim aí nos comentários. Amada irmã, para finalizar, o orgulho, ele é uma armadilha silenciosa que afasta o ser humano de Deus e também das outras pessoas. Por quê? Porque ele exalta o seu eu e impede a ação de Deus. Se você se acha tão superior, Deus fala, não me quer na vida dele. O nosso caminho, o caminho que nós devemos percorrer, chama humildade. E ser humilde não diminui você, não me diminui, pelo contrário. A humildade, ela eleva o nosso valor e nos aproxima do céu, que é o lugar que nós devemos desejar estar. O céu, nosso lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Nós estamos aqui de passagem. Amém? Amém? Alguém passou mal, teve alguma sensação de mal-estar, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas, bocejos, arrotos? Alguém teve? Amanhã nós vamos falar sobre vitimismo. Eita, bora, prepara. Prepara. Amém? Valeu, gente? Fez sentido o devocional de hoje para alguém que tá aqui hoje? Fica salvo aqui, depois vai lá pro canal do YouTube, tá? Você rever de novo se for necessário.
envia para alguém, se inscreva no canal, aciona o sininho lá, coloca o joinha, foi bacana, e marca alguém, ou tem uma setinha lá que você pode compartilhar através do link com uma pessoa, com uma mulher, com uma pessoa que você, fala, eu identifiquei com esse devocional de hoje. Amém? Ninguém passou mal, ninguém sentiu nenhum mal-estar durante a nossa oração? Então eu vou embora. Mas amanhã eu volto, em nome de Jesus. Para as alunas da mentoria online, emocionalmente forte, espiritualmente inabalável, hoje, às 19h15, nós teremos aula com a Nayane Queiroz. Será algo extraordinário. Eu vou estar lá junto com vocês, Eu convido as meninas, mas eu vou estar lá presente com vocês também, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus. Para as alunas, até mais tarde. Para vocês que ainda não são, porque eu já declaro que na próxima turma vocês vão estar. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Beijo, amo sua vida.